Olá! Hoje eu quero compartilhar com vocês como que eu saí disso daqui para isso daqui. Sim, eu comecei a minha carreira muito nova, a minha vida, né, minha jornada de trabalho muito nova como CLT. Com 17 anos eu comecei a trabalhar como secretária, já servi café, já fiz muito depósito em banco, ainda se usava cheque na época, né? Então, sim, já fui CLT muito tempo e eu conto a minha história com muito orgulho. Eu nunca fui uma menina de muitas oportunidades. Na adolescência e nesse início, né, da vida adulta, com 18 anos, eu não era aquela adolescente, aquela moça, né, que tinha os pais ali apoiando, você vai passar para uma faculdade federal, ou então você vai ficar em casa só para estudar, vai fazer faculdade. Eu não fui esse tipo, eu não tive, né, essa oportunidade na época. Então, eu comecei a trabalhar muito cedo, com 17 anos. E aí, eu ganhando, né, um pouquinho melhor ali na CLT, um pouco mais que um salário mínimo, que não era muita coisa, né? Eu consegui pagar um curso de segurança do trabalho. Eu também sou técnica em segurança do trabalho, que era o que dava para eu pagar, embora eu quisesse fazer direito. Eu não tinha condição de pagar a faculdade, como eu já disse aqui, não tem faculdade federal na cidade de onde eu vim, no interior. Então, assim, não tinha quem arcasse com esses custos, né? Que eu já me perguntaram, mas tá, não tinha ninguém para pagar uma faculdade particular, mas por que você não fez uma federal? Olha só, eu moro numa cidade do interior. Nessa cidade do interior, não tem faculdade federal. Então, se eu fosse para outra cidade fazer faculdade, alguém teria que arcar com esses custos, né? E eu estudando o dia todo, como que eu ia me bancar sozinha? E eu tenho, né, dois irmãos que são mais novos que na época que eu ajudava a tomar conta. Então, assim, não foi uma oportunidade que eu tive. Mas não significa que não é porque que eu não tive oportunidade. Eita, me embolei tudo aqui. Não é porque eu não tive oportunidade que a gente não fez questão de cavar elas. Eu comecei a minha faculdade de Direito no ano de 2012, que foi quando eu formei nesse curso de Técnico em Segurança do Trabalho em 2011 e já ganhando mais, né, no trabalho onde que eu estava, eu consegui pagar a minha faculdade de Direito trabalhando como CLT, eu consegui pagar a minha faculdade de Direito e foi quando eu me formei, né? Eu me formei em Direito, que era um sonho. Opa, tá de cabeça pra baixo. Me formei em Direito e durante a faculdade eu queria ser advogada. Eu queria sim ser advogada na área civil, tanto que eu tenho, depois eu fiz pós-graduação em processo civil. E foi uma luta essa minha OAB. Depois eu conto aqui pra vocês num outro episódio aqui sobre como que foi essa jornada aqui, que não foi fácil. Essa bonitinha aqui também não foi fácil. Foi com muito suor, mas eu consegui. Então, é um orgulho pra mim ter essa carteirinha aqui. Só que eu não consegui me encontrar na advocacia. Não consegui me encontrar na advocacia. Eu sempre gostei da área criminal, sempre gostei do direito penal, só que assim, eu não me via advogando. Falei assim, gente, como que eu vou defender um estuprador? Eu não me via exercendo a defesa. Não toda pessoa tem direito, né, à ampla defesa, ao contraditório, a se resguardar, que seus direitos sejam resguardados. E nós temos diversos profissionais ótimos no mercado aí, como advogados criminalistas, mas não era a minha realidade, não era algo que se encaixava para mim. Então, eu falei assim, e agora? Como que eu vou exercer, como que eu vou atuar com direito penal, como que eu vou trabalhar com direito criminal se eu não for advogada? Vou ter que estudar para concurso. E foi aí que eu decidi estudar para concurso. Quando eu decidi, eu nem sabia ainda qual concurso que eu ia estudar, qual hora que eu ia fazer. Pensei talvez um Ministério Público. E aí acabou que veio, né, essa ideia, esse sentimento, mais que uma ideia, um sentimento de ser delegado de polícia. É por isso que eu sempre falo que a carreira me escolheu, porque eu nem sei contar direito como foi que eu decidi ser delegado de polícia. Eu simplesmente decidi, me dediquei a esse sonho, né?
me dediquei bastante, estudei bastante, reprovei bastante. E aí, depois de 3 anos estudando, eu consegui alcançar a aprovação para delegada de polícia aqui no meu estado de Minas Gerais. Eu tenho muito orgulho de ter passado aqui no meu estado. Existem vários outros estados com remuneração melhor do que Minas Gerais, a gente espera que isso melhore, né? Mas eu tenho muito orgulho disso aqui, muito orgulho de ter passado aqui, de exercer as minhas funções, e foi graças aos estudos que eu consegui vencer na vida. Se não fosse os estudos, talvez eu nunca teria saído disso aqui. Estudar me colocou em lugares que eu jamais alcançaria se não fosse os meus estudos. Hoje eu posso sentar em certas mesas, conviver com certas pessoas, ir a certos lugares que foi a minha profissão me proporciona. E para eu ter essa profissão, eu precisei estudar muito. Então, mesmo não sendo alguém com muitas oportunidades na vida, né, como muitas pessoas começam a vida só estudando, né, a vida profissional, estudam, fazem faculdade e aí quando vão trabalhar já vão exercer aquilo que elas formaram na faculdade. Não foi o meu caso. Não dá errado, cada um tem a sua história, cada um, né, tem a sua jornada. A minha não foi dessa forma, foi exatamente assim como eu contei. E é o que eu sempre digo, se você não tem oportunidades, então você cave as suas próprias oportunidades, faça por onde. Dedique-se àquilo que você pensa para você num futuro melhor. Quais os lugares que você quer frequentar? Quais as pessoas você quer conhecer? E aí é muito difícil, talvez, abrir mão de um presente que nós temos, né? Quantas festas, enquanto eu trabalhava, né, como CLT, quantas festas eu fui, quantos lugares eu fui. E isso, de certa forma, a gente ali com 18, 20 anos, isso satisfaz a gente, mas depois de um tempo isso começa a ficar vazio. E eu vi que eu precisava, para eu ter uma vida melhor, alcançar uma condição financeira melhor, ter uma vida melhor, eu precisaria estudar. Não sei clonar cartão, não sei aplicar golpe, tenho um senso de justiça muito alto para cometer crimes, então não era o meu caso, eu precisava estudar. Então foi graças aos meus estudos que hoje eu sou quem eu sou, né? Eu devo tudo que eu sou aos meus estudos e eu tenho muito orgulho e sou muito grata por isso tudo. No próximo episódio eu vou contar para vocês a saga dessa querida aqui. Por favor, não percam, já deixa o seu like, me segue aqui no canal pra gente poder estar sempre atualizando e eu contar mais um pouco da minha jornada, do meu processo, da minha aprovação e da carreira como delegada de polícia e da Polícia Civil, enfim. Um beijo e até a próxima.